ponto. Qual é a diferença entre estudar e evoluir? No livro de John Dewey, ele usa uma citação que vou repetir mais: learn by doing. Tanto importante não se limitar simplesmente na absorção de conhecimento. O conhecimento, quando não é executado, torna-se vago. O estudo passa a ser uma coisa... Passa a ser uma coisa? Pode concluir. Passa a ser uma coisa inútil. Luana, acreditas que essa falta de evolução é que está na base do que o nosso país tem muitos licenciados empregados? Seja bem-vindo a mais um episódio do Prazer Podcast, aqui onde a consciência não é uma tendência, mas sim uma estrutura. Hoje vamos falar de um tema que procura diferenciar, né? Um tema muito importante, na qual vai agregar muito valor aos estudantes, óbvio, claro, né? Porque muitos dos estudantes se esforçam, dão o melhor de si, mas fica-se com a percepção que não há evolução. Então, hoje o tema, vamos falar a diferença entre estudar e evoluir. Para nos fazer compreender a respeito, agregar sobre esse tema bastante importante, nós temos aqui o estudante de Ciência e Educação, ensino primário, professor e coordenador, terapeuta ocupacional, capacitado em treino para lidar com crianças com TA e TDAH. E pronto, apesar de não assumir, mas eu acompanho também, influenciador. Estamos a falar de Agostinho Luanda. Agostinho Luanda, bem-vindo ao Prazer Podcast. Manuel Fernandes, muito obrigado. Toda essa denominação até deixa-me sem jeito. Então vamos lá falar sobre a temática que nos trouxe cá hoje. Luanda, vamos direto ao ponto. Qual é a diferença entre estudar e evoluir? Bem, antes de diferenciar quaisquer conceitos, vamos primeiramente na origem das mesmas palavras em causa. O termo estudar vem do latim, studiare, que significa aplicar-se a ou dedicar-se a. Já o termo evoluir também provém do latim, que significa desenrolar ou desenvolver. Então, conceituando as duas palavras, estudar é a absorção de conhecimento, já o evoluir é a aplicação dos mesmos conhecimentos. Ok. Podes dar assim um exemplo prático para os internautas que nos acompanham dentro da definição? Dá um exemplo, olha, estudar é isto, evoluir Y. Ok. Fez-se trabalho de campo, quando se deu a oportunidade de pesquisar o tema em causa. Nós temos estudantes, estudiosos e até demais. Numa escola, o estudante que vai para a escola, ele tem a capacidade de absorver o conhecimento, mas por falta de alguns recursos, este estudante fica simplesmente na absorção daquele conhecimento. Ele sabe, mas não consegue aplicar devido à falta dos recursos necessários para poder aplicar o conhecimento adquirido. Aquele aluno, aquele estudante que evolui, não necessariamente é o mais estudioso da turma. Nós temos casos de jovens que foram ou saíram-se mal dentro da sala de aula, mas na vida cotidiana, na vida profissional, aparecem de uma forma muito evolutiva que
as pessoas ficam admiradas. Mas ele foi um péssimo aluno, como é que evoluiu de tal forma? Então são esses quesitos que nós podemos ter aqui em causa como um jeito prático. Luanda, pelo que acabou de explicar, claramente percebe-se que, se assim for, existe um déficit, um problema no sistema educacional. Porque, repara, deu exemplo prático, né, do exemplo que deu, vamos lá ver, o estudar, obter conhecimento, evoluir é aplicar os conhecimentos. Exatamente. Fica-se com a sensação que um é passivo, o outro é ativo. Exatamente. Então, por quê? Por que não existem mais alunos com evolução em relação a alunos com estudo? Ok. Tocou num ponto que retrata sobre os obstáculos que os estudantes angolanos enfrentam no que toca à evolução. E um dos primeiros obstáculos é o limite de recursos. Para além do limite de recursos, nós também temos uma orientação estruturada. Muitos estudantes têm capacidade tremenda, só não evoluem por uma falta de estrutura cognitiva. Eu estaria a fazer uma pesquisa sobre a vossa empresa Prazer, não é? E eles oferecem um sistema operativo de aprendizagem. Eu acredito que se as escolas adotarem, não é, o vosso sistema, nós teríamos mais estudantes com evolução, porque o Prazer apresenta uma estrutura cognitiva de modo a entender o déficit do estudante e mostrar a solução para cada estudante de forma individual. Então, esse é um dos pontos, são vários, mas esses são um dos pontos principais das causas que os estudantes não evoluem aqui no nosso país. Falta de estruturação cognitiva. Mas essa estruturação cognitiva, como falou muito bem, pronto, falou aqui da Prazer. De facto, a Prazer é uma empresa voltada à educação realmente por conta desses fins. Mas agora, o que nós gostaríamos de saber, os internautas que estão nos acompanhando, é pelo menos saber a causa, por exemplo. Quais são as causas que estão na base com que os estudantes ou poucos estudantes têm evolução? Vou falar primeiro de um jeito pessoal. Quando mais pequeno me foi incutido que eu tinha que ir para a escola sem ser um bom aluno e tirar boas notas. Então a minha limitação foi por simplesmente em estudar para poder adquirir notas altas. O foco evolução nunca passou pela mente, até que um dia eu decidi ler um livro de John Dewey, que numa das citações ele fala sobre o learn by doing, aprendendo, fazendo. No percurso de poder estudar por simplesmente e sem aplicar os conhecimentos adquiridos, o estudante fica limitado. O critério é estudar sem evoluir, entra no quesito orientação. Vou sempre falar sobre orientação porque é bastante fundamental. Nós como estudantes, quando não somos orientados, acabamos simplesmente por absorver conhecimento e morrer com o conhecimento se não for aplicado. Ok. Luanda, acreditas que essa falta de evolução é que está na base do que nosso país ter muitos licenciados empregados? Poderia repetir a questão, por favor? Professor Luanda, a pergunta que após a explicação que deu em que estudar é passivo
evolui é ativo. E falou muito bem que estudar é obter conhecimento, né? Exatamente. Obter conhecimento. Depois eu estava a exemplificar. Vamos lá ver, por exemplo, estudar tem a ver com ler, ouvir, memorizar, né? Ou seja, aumentar o conhecimento. Já evoluir tem a ver com aplicar, errar, ajustar, repetir. Isso é um processo ativo, faz com que a pessoa evolui. Depois eu pergunto, será pelo facto de que muitos licenciados ou muitos estudantes não tiveram essa base de evolução e que faz com que no nosso país tenha muitos licenciados desempregados? Pergunta intrigante. O ter licenciados no nosso país desempregados também está incluído. Por quê? Quando se vai à escola, o aluno, o estudante, vai absorver conhecimento. Até porque a nossa lei de base especifica todos os objetivos específicos de cada nível de ensino. No ensino superior, o que se explica é que um dos principais objetivos é poder aplicar as habilidades aprendidas durante o ciclo formativo. Muitos dos estudantes, passo o termo, estudam de forma aleatória. Os nossos estudantes universitários têm um programa de estudo bastante aleatório. Falo isso na sua minoria, porque eu convivo com alguns estudantes e eu vejo que o principal objetivo não é agregar conhecimento para poder ajudar a comunidade. Hoje nós vemos nas redes sociais muitos licenciados em fotos e vídeos porque está licenciado, mas quando nós vamos na prática encontramos um déficit no que toca à aplicação daquele conhecimento adquirido. Por quê? A prática é a mãe da retenção. E os recursos que nós temos ainda não são suficientes para poder ajudar no quesito aplicação do conhecimento adquirido. Então, os recursos de poder aplicar determinadas, quando o português a usar, aplicar determinadas habilidades, são escassas. Então, por esse motivo é que nós temos alguns licenciados desempregados. Além disso, os nossos licenciados, no decorrer da sua formação, uma menor parte cinge-se simplesmente em poder fazer a licenciatura e não poder fazer alguns cursos associados à sua formação. Isso para quê? Para que quando termine não tenha a dificuldade de poder exercer a sua função. Então, o quesito formações associadas devem se levar em conta no que toca à formação de um homem íntegro. Ok. Quando falou há pouco, falou em recursos, né? Diz que não tem recursos. A que recurso se refere? Quando digo recursos, estou a me referir nos meios usados para determinadas áreas. Nós temos instituições de ensino superior que pura e simplesmente são são instituições de ensino superior falando. Mas quando entramos e observamos alguns recursos necessários para determinados cursos, nós encontramos mesmo uma escassez tremenda. Não em todas as universidades, claro, existem exceções. Luana,
A internauta que nos acompanha, estão-nos a acompanhar, nós temos muitos estudantes. Como é que alguém pode sair do estado de estudo para o estado de evolução? Como é que um aluno, um estudante pode sair desse estado de estudo para a evolução? Ok? É muito simples. Se nós já observamos o conceito de evolução, que é aplicar os conhecimentos. Então, um dos principais métodos é o networking, o participar em workshops, o fazer parte de algumas associações comunitárias, o ajudar sem fins lucrativos. Por quê? Eu estudo, vamos dar um exemplo, eu estudo mecânica, fazendo engenharia mecânica no ensino médio. Se eu por simplesmente focar-me no que estou a aprender, por simplesmente chego à escola, vou absorver um conhecimento, guardo o conhecimento, depois de vários meses, simplesmente nesse mesmo programa, os conhecimentos adquiridos eu posso esquecer. Tal como já disse e repito no livro de John Dewey, ele usa uma citação que vou repetir mais: learn by doing, aprendendo, fazendo. Se eu absorver um conhecimento hoje sobre mecânica e no meu bairro eu tenho uma oficina de mecânica, que tal eu associar aos mestres locais de modo a fazer um estágio, se eu posso assim dizer, de modo a obter o conhecimento, ou seja, fazer aquilo que eu já aprendi. O network estamos a nos referir em estar com pessoas que já fazem parte do que eu pretendo ser. Se eu estudo educação, tenho que andar com pessoas que já estão a exercer funções na educação. Se eu estudo engenharia, tenho que associar-me a pessoas que já são engenheiros. Então, a associação é bastante importante. Não se limitar simplesmente na absorção de conhecimento. O conhecimento, quando não é executado, torna-se vago, desaparece. Então, estudou, compreendeu, aplicou. Olha, eu gostaria de contribuir dos exemplos que deu com relação à comunidade. Por exemplo, as escolas, boa parte das escolas, tanto no ensino de base, né, ensino primeiro ciclo, o segundo, sim, tem a cadeira de educação moral e cívica. Sim. E a educação moral e cívica, de uma forma resumida, ela é focada para a sociedade, as comunidades, né? O bem-estar do indivíduo e a comunidade. Mas o que deixa-me triste, eu tenho observado, existem muitas escolas, próximas das escolas, assim, tanto os próprios alunos e próprio da escola, há muito lixo. Poderia também, de uma ou de outra forma, como falou muito bem da teoria e prática, dentro do tema educação moral e cívica, em volta, olha, vamos lá na comunidade, fazemos limpeza, uma vez a outra, vamos lá, ou seja, passa a colocar, pelo menos em prática, o tema ou a temática da cidadania, não é? Porque uma das coisas que eu tenho notado aqui, em grande parte, é muito apontar dedo, deixar, olha, que eles são responsáveis, deixa por lá. Agora, professor Luana, apesar de tudo, apesar de ser estudante, como falou, também é professor e, acima de tudo, coordenador. Professor Luana, os teus alunos são muito focados nos estudantes ou também têm já esse conceito de evolução? Os meus alunos. Bem, como eu trabalho no primeiro ciclo, atualmente, então o objetivo do primeiro ciclo
é desenvolver habilidades práticas em determinadas áreas para poder depois ir nas classes subsequentes e assim executar. Nós temos alunos sim que aplicam, que evoluem nas suas áreas fora da instituição, mas no contexto da escola ainda o número é reduzido no que toca a estudar e evoluir, porque o principal foco dos nossos estudantes, por enquanto, é mesmo estudar. Mas nunca é tarde e, juntamente com a direção da escola, estamos a criar um mecanismo de poder associar o estudo à evolução. Acredito que receberemos também uma ajuda do prazer, devido o sistema cognitivo, o sistema operativo cognitivo, para podermos assim evoluir tanto os estudantes quanto os professores. Boas. Pronto, eu vou repetir as palavras que usou e disseste que vai sempre repetir. Falou do livro que leu do John Dewey. O que é que ele diz? Learning by doing. Sim, traduzindo, para não se entender mais uma vez. Aprendendo, fazendo. Ok. O que é que acontece? Aqui o conceito, né, porque dizem o pior naquele que sabe, que não sabe. O pior é aquele que sabe e não aplica. Ok, então dali que eu fiz essa pergunta no professor Luanda, porque existem muitos professores, mas muitos professores que desconhecem dessa realidade ou dessa temática, tá? Sim. Para esses, pronto, são perdoados, mas também tem muitos que conhecem da temática por simplesmente deixam passar, fazem de conta, que aí que é o terrível, né? Agora, com relação ao prazer, claro que a prazer nós estamos abertos para ajudar. Portanto, vou já aqui aproveitar, porque internautas que estão nos acompanhando podem estar a se perguntar, ok, o professor Luanda falou da prazer, o que é que a prazer faz, de concreto, coisa assim parecida. É o seguinte, portanto, do estudo, do trabalho que nós temos feito, o que é que acontece? Os professores, pegando, ou seja, os professores atribuem a responsabilidade nos alunos, dizendo que os alunos são preguiçosos. Dizem, os alunos são preguiçosos, não gostam de estudar. Só que os alunos, por sua vez, vejam o professor como um inspirador, ou seja, quando há uma dificuldade, ou seja, eles quando têm dificuldade, a primeira pessoa que vem na cabeça é o professor. Dali que dos trabalhos que nós temos feito, percebemos claramente e percebe-se, isso é uma coisa transversal, que primeiro muitos alunos são passivos, não têm iniciativa própria. Eles, quando têm iniciativa própria, partem para os professores, vão ter com os professores. Só que os professores interpretam eles, são chatos, são não sei quanto, são preguiçosos, não sei quanto. E muitos ainda têm isso de dizer, olha, no meu tempo era assim, no meu tempo nos batiam, no meu tempo... cada tempo, cada realidade é uma realidade. Para os encarregados que nos acompanham, vou dar um exemplo muito prático. Repara as crianças. Geralmente as crianças, nas fases de... As senhoras que nos acompanham, exatamente, começa aí de 4, 5 anos, estão constantemente a perguntar. Toda hora, o que é isso? O que é isso? Não sei quanto. Muitas das vezes, o encarregado, o pai, que se não tiver calma, você é muito chato, você não sei quanto. Não é que a criança é chata, a criança está na fase de descoberta. O mesmo acontece com os nossos alunos. Portanto, os encarregados, não sei se façam entender, a criança quando chega, né, papai isso, mamãe aquilo, por aí fora, muitas das vezes o que é que acontece? O encarregado, o pai, no caso, encarregado, se tiver naqueles momentos cansado, menos bom, então acaba ver que toda a situação que a criança está a trazer como incômodo. É chato, sim. Coisa assim parecida. De igual modo, só em contexto diferente, acontece na sala de aula.
O que é que acontece? Os alunos, por vezes, quando tem uma coisa, vão ter com o professor. O professor, nesse preciso momento, o professor, o papel que o professor deveria desempenhar é, pronto, líder, alguém que inspira o aluno. O fato do professor não conseguir inspirar o aluno, dizer, sei lá, não tem tempo, vocês rotulam, vocês são muito chatos, não sei quanto, o que é que vai fazer? Faz com que o aluno se identifique com o erro. Entende? Depois o que é que acontece? O aluno passa a se identificar com o erro, que não deveria. O aluno deveria entender que o erro é um processo de aprendizado, ou seja, o erro, quando está a fazer algo, se vê errado, ou seja, é um indicador, diz, olha, tens que melhorar ali. Então, dali que os alunos, por medo disso, por medo daquilo, né, ser rotulado, o professor está para cima, ficam acanhados. Porque, de facto, existe sobre ensino, ou seja, aquilo que é um ensinamento tradicional, convencional, top. É nesse preciso momento em que a Prazer entra e começa a instalar a estrutura, como falou, a estrutura interna comportamental. Por meio de quê? Programação. É por ali, né? Então, nesse contexto. Professor Luanda, é possível quem estuda muito, uma pessoa que estuda muito, continua igual? Não. Okay. Quem estuda muito não continua igual. Pode até continuar igual na sua estrutura física. Sim. Mas do modo mais cognitivo, não. Porque o absorver conhecimento muda a forma como a pessoa vê as coisas, como é que a pessoa vê a realidade que o rodeia. Então, não. Quem estuda muito não continua sendo a mesma pessoa de um jeito cognitivo. Pronto, agora vou fazer uma pergunta. Entre quem estuda muito e quem evolui, quem estuda muito, a pessoa que está a estudar muito, Sempre observar conhecimento. obter conhecimento, mas aquelas pessoas por pouco conhecimento que têm, vai colocando em prática. Dentro essa comparação, quem é que tem a probabilidade de um crescimento muito, pronto, exponencial, muito grande? Nessa vertente, quem tem a possibilidade de poder alcançar, não é, um objetivo rapidamente, é quem tem pouco conhecimento e evolui. De nada vale absorver tanto conhecimento e não aplicar nenhum dos conhecimentos. Por isso é que há citações, não é, que diz o seguinte: quem estuda muito fica maluco, passo o termo. Mas o ficar maluco é no quesito de só estudar e não aplicar. O conhecimento, por vezes, sendo sincero, o conhecimento faz confusão. Quando você, se nós pegarmos esse recipiente e enchermos um outro recipiente, simplesmente continuarmos a encher, vai chegar um tempo que a água vai transbordar. Por que vai transbordar? Porque já não tem onde mais ficar. É do mesmo jeito que acontece com o conhecimento. Quando nós absorvemos só conhecimento sem aplicar, sem fazer com que esse conhecimento seja aplicado em determinadas áreas, depois o conhecimento vai transbordando dentro de si mesmo e às vezes pode levar a estresse. Então, respondendo à questão, quem estuda pouco e evolui tem mais capacidade de poder desenvolver, porque estudou um determinado tema, depois de estudar pegou nesse determinado tema e aplicou. Então é mais nessa vertente. Luanda, dentro da nossa realidade, Angola, em que o nível de desemprego está pronto, infelizmente está muito
está muito acima, muito elevado, em que milhares de jovens encontram esperança no estudo, né? Assim, estudo, ter conhecimento. Luanda acaba de dizer, pronto, das palavras, por aí fora, dizer, olha, que independentemente do que vocês acreditam, aquilo não é a solução. Jovem que nos acompanha, ouvi Luanda, né? Vamos lá ver, um estudante de ciências da educação, professor coordenador, terapeuta ocupacional, dizendo que estudar de uma outra forma não é assim que garante a solução. Que caminhos é que você pode apontar para esse jovem? O contexto que o nosso apresentador acabou de referir foge um pouco do fio lógico que eu expliquei. O estudar é essencial estudar, mas nós vamos associar o estudo à aplicação do conhecimento absorvido. Eu estudo já há um bom tempo, desde os meus 5 anos, e o estudar agregou valores para a minha vida. Eu não me arrependo de ter estudado o que eu já estudei. Quais são esses valores que agregou? Quais são os valores que ele agregou? Estudo. O primeiro são os valores morais. Total das habilidades que possuo foi por intermédio do estudo. O estudo agregou para mim valores morais, porque nem sempre eu tive uma orientação caseira sobre valores morais. Então, lá mais para trás, no meu ensino primário, na cadeira de MC, como disse, tive professores excelentes que incutiram para mim sobre valores morais. O quesito estudar não fazer sentido é reprovável, porque eu acredito que se eu não estudasse, eu não estaria aqui a abordar essa temática. Estudar é essencial, mas é necessário que se aplique o conhecimento absorvido por meio do estudo. Porque quando não se aplica, o estudo passa a ser uma coisa... Passa a ser uma coisa... Pode concluir. Passa a ser uma coisa inútil. É necessário que nos foquemos nos estudos para depois aplicar. Porque se não houver aplicação, de nada adianta. Ok. Luanda, o que é que tens a dizer sobre essa palavra? Diz assim, conhecimento, nesse caso estudo, né? Conhecimento enche a mente, evolução transforma a vida. Conhecimento... Vou repetir, vou dar continuidade. Ele diz assim, primeiro, quem estuda muito pode, atenção aqui, quem estuda muito pode continuar igual. Quem evolui não consegue continuar o mesmo. Sim, essa frase, ou essas duas citações, gera um problema que acaba caindo num outro tema. Qual? Os fatores que influenciam um estudante a desenvolver ou a evoluir. Quais são esses fatores? Porque, é assim, Luanda, aqui, mais do que nós aqui enquanto presente, mais do que nós falamos, apontamos, porque aquilo que eu digo sempre, o país tem muitos críticos. Né? Nós aqui, né, da nossa realidade, do nosso contexto social, existem muitos críticos
escrito, top, de sobra. Mas aqueles que realmente pegam mão na massa e tentam fazer alguma coisa, né, como se diz naquela gíria, né, pegam limão e transformam em limonada, são raros, raríssimos. Dali que, fora, para além dos problemas que temos, nós também aqui em Luanda vai nos ajudar, nós aprontamos direção para os internautas, os estudantes que nos acompanham, né? Por quê? Porque muitos focam, né? Muitos têm essa perspectiva, para estou a estudar, né? Daqui quando me formar, que tal, ser alguém, e é muito essa frase que dizem. Mas nós aqui estamos aqui apontados assim, na verdade nós estamos aqui a dizer para meus irmãos, amigos, ok, tudo bem, estudar é importante sim, mas estudar temos que aplicar. Portanto, vamos lá ver uma coisa. Imagina que eu vou dar um exemplo, sim, só para situar. Vamos lá ver. Imagina que eu sou formado, por exemplo, em arquitetura. Né? Sou formado em arquitetura. Sendo eu formado em arquitetura, se eu quiser evoluir, a minha intenção, se a ideia é evoluir, então eu vou focar muito em ferramentas que vão ajudar a aprimorar a minha habilidade, sobretudo no âmbito da execução. Mas se eu for estudante eu como profissão, eu como sou profissional, sou arquiteto, no caso, e me interessar, tipo, estudar muito biologia, por exemplo, vamos lá ver, naquilo que é o uso prático na minha profissão, nada vai me servir. Aquilo, pelo menos o conceito, o conhecimento de biologia, só vou estar retido em mim. No uso prático, na minha ferramenta, nada vai me servir. Sim. Entende? Agora, a pura verdade que nós devemos também dizer a pura verdade é o que acontece. Primeiro, e que muito jovem não tem aquilo que você falou, não tem uma estrutura interna sólida. Aqueles tipos de pessoas que há uma tendência, olha, por exemplo, o Ministério da Educação, o Estado focou muito na área da saúde. Milhares de jovens foram fazer o curso de enfermagem, essas coisas. Mas quando você pergunta para essas pessoas, você gosta, tem paixão, ou seja, há uma estrutura interna para esse fim? Não, só porque para empregar. Dali o que acontece? Muitos desses jovens, após a formação, vão para o mercado, não encontram, não têm êxito de trabalho, entram em choque, em parampa, desespero total. Já alguém que, vou dar um exemplo concreto, um jogador de futebol, imagina um indivíduo que diz, olha, eu vou trabalhar, ou seja, o miudinho deseja ser jogador de futebol, mas mediante o seu crescimento, a sua realidade, ele pode não conseguir ser o profissional, mas ele vai em si desfrutar daquilo, porque é algo que está estruturado, ele tem prazer. Dali que você falou, e muito bem, a aplicação da comunidade, para as pessoas que estão estruturadas internamente, para quem desde o princípio já tinha esse querer, essa vontade de ser enfermeiro, ele vai à formação, por aí fora, mesmo se ele não entrar no ramo, por aí fora, aí sim ele vai na comunidade, vai desenvolver, porque é o que mais sabe fazer, entende? É o que está dentro dele, é o que ele sabe fazer, é como os filósofos dizem, por exemplo, o vento existiu para ventar, não? Como é que se diz? Né? A árvore nasceu, ou seja, cada um com seu objetivo, essência. Isso é que também nós podemos aprofundar, né? Não sei se me fiz entender, não sei se os nossos internautas
nos acompanham, porque a boa parte da frustração é isso. As pessoas vão obtendo tanto conhecimento, quando chega ao fim, o que é que a minha vida, o que é que eu fiz, o que é que tal? Então vê-se que claramente perde-se muito tempo. Não sei se me fiz compreender também, internauta. Então é nos ajudar também a entender isso, porque repare, muito jovem estão muito nisso, nessa situação, muito jovem. Então, mediante essa realidade, Luana, para os encarregados, até inclusive, você como professor nos acompanha, os encarregados que realmente, como têm sido, existem muitos encarregados que são conscientes, eles percebem e querem desde muito cedo dar uma direção nos filhos, né? Fazer com que os seus conhecimentos não passem a ser passivo, passem a ser ativo. Quais são os passos que o Luanda pode aconselhar ou indicar para esses encarregados que querem com que de agora em diante, a partir desse podcast, os seus educandos passam a ter conhecimento, formação de forma ativa, né? De forma a evoluir? Ok, para os encarregados de educação, já têm feito um ótimo trabalho, mas vamos aqui referir alguns passos para ajudar o seu educando. O primeiro passo é não fazer com que o seu filho complete o seu sonho. Ou seja, há encarregados de educação que incutem no filho que tu deves ser isso. Por quê? Porque o filho não, ou porque o pai não atingiu um determinado objetivo, então quer que o filho dê continuidade nesse objetivo. Então, o primeiro passo é saber realmente qual é o objetivo do seu educando. O segundo passo é poder analisar se as ferramentas que o papá poderá oferecer ao aluno são favoráveis. Como assim? Se o filho determinou um curso, o papá deve analisar os benefícios deste mesmo curso. O papá deve analisar as ferramentas usadas para esse mesmo fim. O terceiro passo, caso haja a necessidade de poder orientar seu filho, porque nós temos alguns estudantes que, mesmo até no ensino médio, que entram sem uma orientação, sem uma base sólida daquilo que pretendem. Entra pura e simplesmente por motivação externa de colegas, vizinhos e outros. Então é necessário que se procure profissionais capacitados para poder orientar o seu filho de modo a selecionar o curso. Mediante a questionários, mediante a entrevista, o profissional terá capacidade de poder relatar qual é a inclinação do seu educando. Existem outros passos, vamos ficar com esses passos por enquanto, e um dos profissionais capaz de poder ajudar o seu educando a ter uma estrutura sobre o que quer ser, eu posso a publicidade, posso recomendar Prazer, e os profissionais também de terapia ocupacional, de modo a dar um bom relatório, um relatório sólido, um relatório estruturado sobre o futuro do seu educando. Ok. Muito obrigado, professor Luanda. Encarregado de educação, aqui o professor Luanda falou muito bem, mas ele focou-se os estudantes do ensino médio, né, em diante. Para os encarregados que têm aluno de ensino de base, né, de iniciação, ensino primário, nesse caso, ensino primário. O que acontece? Há um estudo, isso já está pautado, que existem 7 tipos de inteligência. Tá? Inteligência neurolinguística, inteligência corporal, inteligência
esses que são muito focados para paisagem, pronto, esse tipo, não adianta citar aqui todos. Todas as crianças, todos, sem exceção, há uma tendência de inteligência. Então, para os encarregados atentos, a inteligência psicomotora, no caso, para os encarregados atentos, observam os seus educandos, né, com relação a isso. Aquilo, naquele tipo de inteligência que acha que o seu educando tem uma ligeira inclinação, então moda, trabalha, fazer com que cria meio daqui, como o professor Luanda falou, de forma para ampliar, né, essas habilidades naturais. Só que, infelizmente, o meio, muitas das vezes por não saber, acabamos por sufocar, matar isso que a criança tem, corretamente, tem isso. Portanto, imagina uma criança que tem uma inteligência psicomotora, aquela que tem facilidades, né, do corpo, mobilidades físicas, mas são crianças que não têm, por exemplo, passa boa parte fechada, não têm espaço, não têm poder, um espaço para explorar a tal inteligência, então morre, vai matando, já vai crescendo, ou seja, internamente acabamos por matar. Porque aqueles jogadores que outrora, claro que estou a dar exemplo no desporto, mas existem outros exemplos. Outrora, por isso é que aquilo que quando nós víamos, tipo Mantorra, Mendonça, essas coisas, são crianças na verdade, e quando nós vemos aí na rua crianças a jogar e tal, são crianças que já têm já nascem essa bichinho na barriga. bichinho faz me recordar aqui alguém, um amigo fala também muito acerca disso do bichinho, exatamente, dali que por vezes nós olhamos, existem crianças a resolverem operações, ou seja, lógica matemática, tá? Daí que ouvimos crianças também, tão crianças, mas falam bem, neurolinguística, inteligência neurolinguística. Então são esses pormenores que nós sim devemos estar em conta. Por quê? Porque se fizéssemos, se nós invertemos isso, é que aí vemos muitos problemas. Os exemplos que dissemos, uma criança que tem uma inteligência neurolinguística e você vai colocar a criança constantemente, né, por exemplo, a inteligência lógica matemática. Tá? A intenção é que não é burro, coisa assim parecida como muitos adultos fazem, mas na verdade não, só não está a ser bem explorado. Então é por ali, são esses pormenores, são esses detalhes. Professor Luanda, nós já estamos mesmo na reta final. Gostaria, professor Luanda, se tivesse, claro, provavelmente gostaria que eu fizesse alguma pergunta, falasse nada, acabei por não fazer, então tem aqui os momentos para fazer já a conclusão. De uma forma resumida, estudar, absorver conhecimento, evoluir, aplicar o conhecimento absorvido. Cada estudante, cada encarregado de educação, vamos absorver o conhecimento e vamos aplicar. Os tipos de inteligências que foram citados precisam ser observados. E ao ser observado, se o encarregado não tiver capacidade de poder ampliar, não é, a habilidade que o seu filho apresenta, contrate profissionais de modo a orientar o seu educando. Então, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos. Bom, já agora, né, para as pessoas internautas que nos acompanham, quiserem saber mais informações, visto que uma vez que o Luanda, fora para além de professor coordenador, é terapeuta ocupacional, as pessoas que quiserem solicitar os seus serviços, os seus trabalhos, então como é que podem localizar? Podes falar o número de telefone?
Sei que também que tem um canal do YouTube, podes falar também, que lá aí vai já expandir, né? Ok. Para quem desejar, não é, ter uma consultoria sobre terapia ocupacional, basta entrar em contato com o número telefônico 946 48 90 10. Na YouTube tem um canal que está em crescimento, Agostinho Luanda. É lá onde é o meu habitat, onde exponho alguns conteúdos relacionados à educação. Posso mandar um abraço? À vontade, à vontade. Primeiro agradecer pelo convite. Foi um convite que veio a calhar. Agradecer também a Nossa Senhora Slávia pelo retoque. Eu vim com cara de ontem. E mandar cumprimentos a todos os membros que fazem parte da Casa Luzia, a todos os membros que fazem parte do Colégio Arissandra, a todos os membros que fazem parte do Colégio Wayanda, ao meu diretor, minha diretora pedagógica. Agradeço e mando um abraço. É abraço que se diz. Mando um abraço aos meus alunos. Citar nomes vai parecer. Fica à vontade, não. Fica à vontade. Rosária Catoto, Guilherme, Manuela, Osvaldo Sapado, Eduardo Vandunen e outros mais alunos que eu não vou citar, Luzia Cassange, são vários. Então, a vocês eu estou convosco e vamos evoluir juntos. Ok. Pronto, nós aqui a prazer agradecemos desde já a presença do professor Luanda, né? Muito obrigado. E para fechar, internauta que nos acompanha, né? Há uma diferença daqui que o professor Luanda falou e muito bem, de facto, a diferença entre estudar e evoluir. Como também as crianças, né, alunos mais pequenos nos acompanham, do que o professor Luanda acabou de falar aqui dentro dos exemplos, gostaria assim, de forma resumida: comer, sim, as pessoas vão. Quando se trata de comer, a ideia é comer para que tenha energia no corpo. Mas sabemos que dentro do comer existem comidas saudáveis e comidas não saudáveis. Ambas são comidas, certo? Mas sabemos que aquelas comidas saudáveis vão nos fazer bem e a comida não saudável não vão nos fazer bem. De igual modo, para as pessoas que acompanham o desporto, né? Porque eu falo muito isso, por exemplo, muitas crianças têm o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo como ídolo, vocês os estudantes. O Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi, eles são o que são porque, diferente dos outros, eles têm uma disciplina, ou seja, eles treinam constantemente. Treinar aqui, vamos entender, estudar. Eles treinam constantemente naquilo que eles executam e praticam dentro do campo. Pelo fato de eles fazerem isso constantemente, isso é que faz com que eles se diferenciem dos demais. Não sei se conseguem fazer entender. Ou seja, imagine um aluno que tem prova de química. Você tem prova de química, por mais que você pode estudar 100% física, mas na prova de química você não vai fazer nada. É a mesma coisa, ou seja, estudar, tal como o professor falou muito bem, estudar sim, mas estudar com prática, estudar na questão da execução, criar disciplina.
Pronto, acho que é tudo. Para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Lembram-se que nós aqui, enquanto Prazer, não pedimos subscrição, nem pedimos like. Apenas pedimos consciência, porque acreditamos que a pessoa consciente faz o que é certo. Até já. Até o próximo episódio.